Olá, bem-vindo. Meu nome é Renato Jaquitas, eu sou editor de economia do Jornal Estado de São Paulo. A gente está aqui dentro do jornal Estado de São Paulo, no bairro do Limão, na zona norte da capital. E vamos conversar sobre a pauta agora, FGTS, finanças pessoais. Esse é o assunto que a gente tem tratado toda sexta-feira, neste mesmo horário pelo Periscope, uma parceria entre o Jornal Estado de São Paulo e o Twitter, é a primeira parceria nesse sentido, entre as duas empresas, entre o Estadão e o Twitter, no sentido de oferecer a você, nosso leitor, o nosso internauta, aí, você que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação, mais informações sobre como gerir o teu dinheiro, o teu capital, o que fazer com ele para ele, de repente, proteger o teu capital das variações, de inflação, enfim, de tudo o que acontece, né? Deixa antes de começar, eu só queria dizer que a Caixa liberou o terceiro lote do inativo do FGTS a partir de hoje, para os nascidos em junho, julho e agosto. Então, nesse lote, já é o terceiro lote, né? Neste são esperados 7,6 milhões de trabalhadores. Até agora, dos quase 13 milhões que tiveram acesso ali, que já foram liberados, pouco menos de 11 milhões já sacaram o dinheiro. São 43 bilhões disponíveis no volume total e já foram 16,6 bilhões sacados. Mas agora vamos voltar para o tema aí de investimento, de finanças pessoais. Hoje a gente recebe aqui o Fernando Marcondes, que é planejador patrimonial do grupo GGR. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Beleza? Então conta pra gente primeiro o que é que você faz, a tua empresa, dá um panorama para o nosso leitor, para o internauta. Então, a GGR Planejamento Patrimonial ela é uma empresa voltada para fazer, como o nome diz, planejamento patrimonial. Sim. Para nós, o importante é com que as pessoas consigam proteger o poder de compra do patrimônio e perpetuar esse patrimônio. Esse patrimônio. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas vão perdendo o patrimônio sem sentir. Então, é uma coisa relativamente nova para um público que até então tem disponíveis só bancos, distribuidores, plataformas de investimento. Por que a gente fala planejamento patrimonial? Porque a gente não consegue falar sobre um investimento, sobre um seguro de vida, sobre uma compra de uma casa, sobre qualquer coisa que a pessoa vai fazer, olhando a coisa simples e pura aquilo. Entendi. A gente tem que olhar o todo para poder compreender o que fazer em cada parte do seu patrimônio. A gente costuma dizer o seguinte, não existe, por exemplo, em alocação financeira, que é uma das partes do que a gente faz, tá? Não existe uma alocação financeira agressiva, conservadora ou moderada. A gente só tem duas classificações, adequada ou inadequada. Né? Não existe um patrimônio arrojado, agressivo, conservador, existe adequado ou inadequado. Como é que está a sua construção patrimonial? Então, como é que a gente trabalha? A gente tem dois pilares. Construir patrimônio. Como construir meu patrimônio? Iniciar a construção de patrimônio. Mesmo quem tem patrimônio, esse patrimônio está construído corretamente? Né? Ele está adequado às suas necessidades, à sua vida? Por patrimônio, você diz tudo aquilo que a pessoa tem, né? Patrimônio, assim, a gente costuma dividir entre patrimônio financeiro, ou seja, investimentos, mais o resultado do seu orçamento, despesas, menos despesas, mais receitas. Patrimônio imobilizado, ou seja, imóveis e ativos não financeiros. Patrimônio societário, todo mundo tem às vezes empresa que mistura empresa, pessoa física com pessoa jurídica, aquela bagunça, a gente tem que separar essas coisas. E faz parte também do patrimônio a família. Que é o quê? Eu tenho segurança, eu tenho sucessão, eu tenho previdência. Previdência não é fundo de previdência como todo mundo pensa, né? Previdência, no nosso modo de pensar da GGR eu tenho um patrimônio financeiro suficiente para no futuro me sustentar ou complementar as minhas despesas, isso é previdência. Então, quando a gente diz patrimônio, a gente não pode olhar só uma partezinha dele, eu tenho que olhar isso tudo. Perfeito, perfeito. Tá? O Fernando ele vai então falar sobre tudo isso com a gente hoje. Eu quero convocar, pedir, solicitar
a tua participação. Como é que você faz isso? Digitando a hashtag no Twitter, hashtag FGTS Estadão, aí eu consigo ver aqui no celular as suas perguntas e transmito as suas perguntas para o especialista do dia, tá bom? Então participe, vamos construir junto aí essa entrevista. Nando, fala pra gente, o brasileiro, como é que é o atual estado do brasileiro com relação a investimento, patrimônio? Assim, colocar todo mundo no mesmo balaio é um pouco difícil, né? O nosso leitor, a pessoa que acompanha os nossos periscópios, pelo que eu estou percebendo, ele está muito preocupado ali com os estágios mais iniciais mesmo de investimento. Ele quer saber, está com o dinheirinho na mão ou vai pegar algum dinheiro, ele quer saber o que fazer com esse dinheiro, né? O brasileiro, de uma forma geral, ele está se conscientizando mais com relação a investimento, ou ainda você está num trabalho aí de explicar o que é investimento, investimento, como você falou, investimento mais arriscado, investimento mais conservador. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, eu fico até feliz porque assim, a cultura do brasileiro nunca foi de olhar investimento, de olhar orçamento, de olhar planejamento. Até porque a gente vem um histórico de inflacionário grande, né? Assim, Sim, é impossível você conseguir planejar alguma coisa com hiperinflação. Essa acho que é a primeira, segunda geração que já está num contexto um pouco mais equilibrado, né? Só que o que a gente não está, que a gente tem que cair na real é que a inflação está em um dígito, né? Há muito tempo. Os juros estão em 2 dígitos, o próximo de 1 dígito também há muito tempo. Né? Então, a gente está numa oscilação, em crises, porém, numa certa estabilidade. Hoje você consegue fazer uma operação, sei lá, de 20 anos, né? Hoje você tem lá no Tesouro Direto uma operação de 30 anos, né? 20 anos. Você consegue pensar no longo prazo, né? Com coisas conservadoras. O brasileiro nunca pensou no longo prazo. Você não consegue investir dinheiro, não consegue construir patrimônio, não consegue fazer nada se você olhar no curto prazo. Né? A gente tem que sempre projetar as coisas. Eu estava até com um cliente hoje, ele falou, não, mas se eu fizer isso aqui no mês que vem, não adianta nada você fechar sua conta para o mês que vem. Você vai ter um problema no 3º, 4º mês, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos você vai ter um problema. Então, se você souber que você vai ter um problema daqui a 2, 3 anos, vamos hoje resolver esse problema. Senão lá daqui a 2 anos vai ser tarde. Né? Perfeito, perfeito. A gente está falando de FGTS aí, que é um dinheirinho extra que entrou na mão da pessoa, segundo a caixa ali dá por volta de R$3.000, os saques médios, muito se fala, essa é uma questão, acho que chave nisso, né? O FGTS ele é um dinheiro que ele foi pensado, idealizado para a pessoa usufruir ali na frente, né? Ali na aposentadoria, enfim, é bem lá na frente mesmo. Quando se libera um saque desse, se libera o saque do inativo, as pessoas estão utilizando esse dinheiro para pagar dívida, para, de repente, construir ali o início das operações dele, ali um colchão, talvez, de proteção. Como é que você vê isso? Você acha que esse dinheiro, a destinação desse dinheiro mais adequado seria jogá-lo, mesmo com dívida, com o que é que seja, lá para frente? Seria colocá-lo em uma aplicação de longo prazo ou não? Independente de qualquer coisa, a gente precisa primeiro pensar em construir nosso patrimônio. Tá. As pessoas estão recebendo dinheiro agora do FGTS, muitas pessoas, vou quitar dívida, tá pensando aonde? No curtíssimo prazo. Ok, se tem dívida, tem que quitar. Acho que não tem dúvida, com esses juros atuais, senão não adianta, você não vai conseguir aplicar o FGTS acima do que você vai estar pagando de juros. Então, esquece. Mas uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é, eu preciso construir meu patrimônio, eu preciso ter a minha previdência. Se a gente for pensar em previdência pública ou previdência privada é você juntar dinheiro, não interessa onde, não é em fundo de previdência, não necessariamente é fundo de previdência, não é necessariamente a previdência, INSS, é o quanto eu preciso ter de dinheiro lá na frente para poder ficar tranquilo. Então tá bom, então eu vou começar a construir isso, eu vou guardar dinheiro. Então, por exemplo, esse saque do FGTS, para quem não vai, por exemplo, quitar dívidas, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu vou gastar, vou comprar um carro? Não. Começa a sua previdência, começa a guardar, começa a montar o seu patrimônio. Mas eu já tenho um apartamento, apartamento faz parte do seu patrimônio. Além do que, quanto do seu patrimônio é apartamento? 100%, legal. Se acontecer qualquer coisa, você vai viver do quê? Você vai comer tijolo? Não dá, né? Que é o que está acontecendo muito hoje. Exatamente. As pessoas montaram patrimônio. Hoje a gente vê as pessoas com muita dificuldade, sim, precisando pedir empréstimo com patrimônio. Com patrimônio, Por quê? Porque o patrimônio não estava adequado. E o que você aconselha nesse caso? O
que eu aconselho às pessoas que estão precisando... Com patrimônio imobilizado dessa forma. E aí, inclusive, contraindo débitos para conseguir quitar ali o patrimônio. Falando de casa mesmo, né? É uma situação... Que é uma coisa bem brasileira, acho que é uma herança portuguesa, me parece, né? Você pegar um dinheirinho e colocar ali num patrimônio imobilizado. Mas como a gente estava falando há pouco, no passado isso fazia sentido, porque se tinha uma hiperinflação de 40% ao mês, então o que você comprava para... Se você deixasse dinheiro no banco, ele já sumia, você tinha que consumir no primeiro... Então se você comprasse um imóvel, aquilo ali sustentava, era o ativo real que a gente falava, né? Pô, você vai manter o teu patrimônio ali. Só que hoje, infelizmente, o brasileiro continuou com essa cultura e montou um patrimônio que não rende acima da inflação dele. Então, o imóvel, ele é um ativo para render próximo do IPCA. Né? Você tem que ter imóvel? Não sei. As pessoas falam, poxa, mas eu vou viver do quê? Ué, morar de aluguel. É muito mais barato do que você ter um imóvel. Se o imóvel vai render menos do que você está aplicando dinheiro, então, poxa, pega o dinheiro, aplica e mora de aluguel. Mas e se eu perder o dinheiro, eu vou morar onde? Poxa, o que está acontecendo com a pessoa que tem imóvel hoje e que não tem dinheiro? Está entregando imóvel. Está entregando imóvel a metade do preço. Sim. Aí a gente diz, agora é hora de vender o imóvel? Não. O ciclo econômico, ele vai de 3 a 7 anos. Né? Então, por exemplo, agora a gente está vivendo numa volta do ciclo econômico, só que os ativos estão aqui embaixo. Está todo mundo tendo que vender imóvel, por isso que está barato. Se você tivesse um colchão, você falou a palavra perfeita. Colchão de proteção. Se você tem um colchão financeiro, você não precisaria estar vendendo imóvel. Qual que é a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente? Eu tenho esse colchão? Tá? Ter em mente, mas não é a primeira coisa que ela precisa fazer. Porque a primeira coisa que ela precisa fazer é o quanto de colchão eu preciso. A tua dica qual é? Olha, normalmente, assim, depende do seu estágio. Por isso que é importante você ter algum profissional por trás disso para poder te ajudar. Não existe uma receita de bolo. Mas há uma quantia aproximada. Normalmente, né? Assim, que a quantia correta é se você tem um ciclo econômico dura quanto tempo? 5 anos? 5 anos. Então, se eu tenho 5 anos de despesas em colchão, eu posso ter outras coisas. Por quê? Se acontecer qualquer coisa, eu não preciso vender. Eu vivo 5 anos sem precisar vender. Sim. Só que, você vai me falar, poxa, mas 5 anos... Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esses 5 anos antes de ter alguma coisa? Então, tá bom. Por isso que a gente diz. A construção do patrimônio é exatamente o como eu vou fazer esse colchão. O como eu vou construir o meu patrimônio. Então, planeje. Poxa, então tá bom, eu sei que eu preciso de uma reserva. Quanto que hoje eu preciso de uma reserva? Poxa, eu estou empregado, eu estou ganhando, então tá. Então se eu tiver 6 meses de reserva, eu consigo ir montando meu patrimônio. Antes de comprar qualquer coisa, isso é uma outra característica do brasileiro. Vou comprar um carro. Então eu vou fazer um financiamento barato. Se você está financiando, quer dizer que você já não pode. É duro? É duro. Eu tenho 3 filhos, assim, e educar é difícil, né? Sim. Falar não. Sim. Pode? Não, não pode. Então é simples. Eu, como planejador financeiro, sou obrigado a falar para o meu cliente fala assim, poxa, eu vou comprar um apartamento. Daí a gente fala assim, mas você pode comprar um apartamento? Por quê? Você não tem nem colchão, como é que você vai comprar? Não, eu financio. Cara, você vai entrar numa dívida, ou seja, o que é financiar? É antecipar um desejo. Se você está antecipando um desejo, quer dizer que você não pode ter aquilo. Então espera. Na semana passada a gente conversou sobre isso. E o consultor que veio aqui, ele foi duro, bateu duro. Ele falou assim, olha, eu acho que não tem de financiar absolutamente nada. Sim, você tem que trabalhar com aquilo que você tem naquele momento. Né? Você também concorda com isso? 100%. Sim, eu até vejo algumas pessoas falando hoje, né? Não, mas se o financiamento for barato, vale a pena. Gente, financiamento barato não existe. Algum banco, desculpa, vai dar dinheiro barato? Ele vai aplicar o dinheiro. Em vez de emprestar para você barato, ele vai aplicar. Sem dúvida. Então, alguma coisa por trás tem. Então, assim, infelizmente, financiar, assim, em último caso, assim, se é a necessidade, eu preciso, mas não. Poxa, não posso. Mora de aluguel. Uma coisa importantíssima é como é que está o meu orçamento? Meu orçamento está adequado ao meu patrimônio? É outro problema do brasileiro. Porque o brasileiro ele quer manter o padrão de vida.
Então ele fala o seguinte, as minhas receitas eu tenho que ganhar mais. Não, às vezes você tem que gastar menos. Maravilha. Eu sei que você tem desenvolvido um método aí até para se proteger com relação às oscilações da economia, inflação, aquela coisa toda, mas antes eu quero fazer uma pergunta que o Feio Bodybuilder, olha só, mandou para a gente. Ele pergunta, Estadão, quero investir um valor de R$ 2.200 e não tenho intenção de usar o valor a curto prazo. Qual a opção mais vantajosa para investir esse dinheiro? Primeiro, essa é uma pergunta assim que 99,9% dos clientes falam. Eu não vou precisar, eu não tenho a intenção de precisar desse dinheiro. Se você está me dizendo que você não tem intenção, quer dizer que você pode precisar. Então, primeiro, separa uma parte porque você pode ficar doente, pode surgir uma outra oportunidade, você pode perder seu emprego. Então, essa história de, eu não vou precisar do dinheiro, até você precisar. Então, separe uma parte desse dinheiro. Não, assim, ponha num investimento de curtíssimo prazo, que você não vai ganhar acima da sua inflação, você vai ganhar lá próximo do IPCA mais X, que é o juro do Banco Central ali, bem abaixo do que você precisa para remunerar o seu patrimônio. Porém, aquilo ali vai ser sua garantia de que o restante você não vai precisar resgatar. Por quê? Você só vai ganhar dinheiro se você aplicar no longo prazo, que é uma outra coisa que o brasileiro tem mania, né? Onde eu aplico? Você vai buscar retornos mais altos. Retorno mais alto eu tenho aonde? Em ativos de longo prazo. Se eu estou investindo num ativo de longo prazo, eu tenho que ter liberdade de não precisar resgatar aquele dinheiro. Por quê? Lembra do ciclo econômico? Sim. A mesma coisa. Se eu tiver aqui embaixo, por exemplo, quem investiu em imóvel é um ativo de longo prazo que ninguém pensa, né? Todo mundo acha que imóvel é uma coisa segura, né? Conservadora, mas imóvel é um ativo de longo prazo. Por quê? Porque você não tem liquidez para vender. Para eu investir em imóvel, eu tenho que ter a liberdade de agora não precisar vender. Então, o que eu sugiro para o nosso amigo fazer? O Feio Bodybuilder. Separe uma quantia X, ele que vai saber, dentro do orçamento dele, que ele fique confortável, sabendo que esse restante ele não vai precisar mesmo, aconteça o que acontecer, aplica num fundo DI, numa Tesouro Direto, não é título de liquidez diária, tá? Tesouro Direto tem título de 30 anos, que é de longo prazo, tô fora. Tesouro Selic, que é aquele que liquidez diária. Então, tudo que tem uma liquidez de 0 dias. Eu peço resgate hoje, eu tenho resgate hoje. O restante, já que são ativos de longo prazo, eu tenho que diversificar, que é outro problema do brasileiro. O brasileiro odeia diversificar, né? Ele anda com todos os ovos numa única cesta, renda fixa. Né? Segurança, mas eu diversifico em vários títulos de renda fixa. Tá tudo na mesma classe. Diversificou na mesma cesta, né? Tá no CDB, tá no Tesouro. Tá no CDB, ali. Tá no Tesouro, tá não sei o quê, tudo renda fixa. Tem que ter ações, tem que ter imobiliário, tem que... Imobiliário não imóveis, tá? Sim, ativos imobiliários, ou seja, investir em ativos de longo prazo. Imóvel é um ativo de longo prazo. Então eu vou investir para alguém vai mexer esse dinheiro para mim, mexer no imóvel, que eu não sei mexer. É de muito sucesso agora o LCI, por exemplo. LCI é renda fixa. A renda fixa também é verdade. Você está falando um fundo imobiliário mesmo. Fundo imobiliário, exatamente. Então é fundo imobiliário, fundo de ações. E outra coisa, a melhor maneira de você investir menos dinheiro, o que acontece? Se você investir, por exemplo, num único ativo, você não está diversificando. Você pode ter, eu vou ter 2 ações, 2 títulos de renda fixa e um ativo imobiliário. Legal. Você diversificou? Mal. Por quê? Porque você tem poucos ativos. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que acessar mais ativos. Se eu estou em ativos de risco, que são esses ativos de longo prazo, mais ativos ainda. Perfeito. Fala um pouquinho sobre uma técnica que você desenvolveu para blindar o teu capital, então, das variações, da inflação. Como é que chama isso? É blindagem? Como é que é o nome? De poder de compra. Blindagem de poder de compra. O que é isso? Então, o que acontece? Para a gente, para um planejador patrimonial, para todo mundo que tem um patrimônio, a principal objetivo é o quê? É não perder o poder de compra desse patrimônio. Tá certo? Aí, como é que eu faço para não perder o meu poder de compra? Primeiro, construa um patrimônio adequado. Então, é o que a gente faz. Começa a fazer. Olha o patrimônio inteiro, veja quanto que eu posso ter, preciso ter de colchão, quanto que eu posso ter de diversificação,
o quanto que eu posso ter de imobilizado, quanto que eu preciso ter de previdência para poder viver, e traçamos uma estratégia para poder chegar lá. Não existe assim, monta amanhã? Não. Demora. Para montar patrimônio ou para ajustar patrimônio, você pode levar anos. Tá. Primeira coisa, então, é a gente diagnosticar se o seu patrimônio e a sua estratégia de construção de patrimônio está adequada ou não. Tá. Ponto. Aí, o que acontece? Eu preciso ganhar mais do que a minha inflação. Tá. Vamos supor, ano passado, o juro foi de 12, né? O juro Selic do Banco Central foi de 12, só que o meu custo subiu 20. Sim, escola, alimentação, enfim. Então, as pessoas associam, na verdade, a inflação ao IPCA, que é a média, mas a inflação de cada um varia demais, né? Uma família com 2 filhos, assim, a coisa muda bastante, né? Então, você tem que saber primeiro quanto que você quer é o subir. seu orçamento. Né? Então, para eu saber o quanto que eu preciso de colchão, eu preciso do meu orçamento. Entendi. Eu preciso adequar o meu orçamento dentro do meu patrimônio. Depois, o que a gente faz? Bom, isso arrumado, eu vou começar a ver o quanto que eu preciso de colchão. Legal. Preciso de tanto de colchão? Tenho. No caso lá, tenho R$2.000 de financeiro, não preciso de imóvel, moro de aluguel, legal. Vou pegar lá, preciso de quanto de colchão? Preciso de R$1.000 de colchão, legal. Separo 1.000. Os outros R$1.000 e poucos, eu vou diversificar. Diversificar onde? Por quê? Eu vou buscar nesses outros R$1.000 e poucos uma rentabilidade maior do que os 12% do que está rendendo esse dinheiro aqui do lado, que agora vai ser 8%. Sim, 8%. Né? Eu vou buscar rentabilidades maiores em ativos de mais risco, de mais longo prazo. Tá. Diversificado. Por quê? Eu vou ganhar mais aqui, menos aqui, o meu ganho médio vai ser... Eu vou tentar chegar próximo ou superar a minha inflação. Então, a meta de você conseguir proteger seu poder de compra é o simples fato de você conseguir expor o seu patrimônio ativos com maior expectativa de retorno. Você tem que equilibrar ali o teu patrimônio com aquelas suas despesas, o crescimento, a tua inflação, é isso? E você tem que ter pelo menos o teu retorno da tua... Isso, eu tenho que conseguir, eu tenho que tentar remunerar o meu patrimônio, já que eu não consigo remunerar. O que acontece? As minhas receitas... Os salários não sobem, salários não acompanham o padrão de IPCA. vida. Exatamente. Então, esse aqui eu não consigo mexer. Tá certo? Então eu sei que o meu salário vai subir menos do que a minha inflação. Então eu já sei que eu vou largar perdendo. Entendi. Poxa, então como é que eu vou fazer? Então eu tenho que criar um patrimônio financeiro para buscar ganhar mais do que isso para poder compensar essa perda que eu tenho. Perfeito. Então eu tenho que ter um patrimônio financeiro. É isso. Fernando, infelizmente, nosso tempo já chegamos no limite. O assunto é maravilhoso, acho que dá para a gente explorar isso mais. Se eu pedir, por favor, para você puder voltar, a gente conversa um pouco mais sobre isso, tenta esgotar mais o assunto, porque é de interesse, sem dúvida nenhuma, do nosso leitor. A gente precisa ficar por aqui, que daqui a pouco tem um outro programa que vai começar aqui na TV. Agradeço muito a tua presença. Quer deixar um contato, alguma coisa para a pessoa conseguir falar com você? Qualquer coisa pode entrar no nosso site, grupoggr.com. grupoggr.com. Isso. Então tá bom. Então, Fernando Marcondes, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. A gente agradece demais a tua presença. Vamos continuar com a nossa série de finanças pessoais ao longo das próximas semanas. Semana que vem tem mais. Meu nome é Renato Jaquitas. Até mais. Tchau, tchau.